Eu me chamo Jaqueline Machado Martinelli, sou advogada e você está assistindo o canal Explicando o Direito. O auxílio acidente, ele é devido para aquelas pessoas que são inscritas no INSS, que têm ali a proteção do INSS, porém sofrem um acidente de qualquer natureza. Pode ser um acidente de trabalho, pode ser um acidente doméstico, pode ser até mesmo um acidente de trânsito. E após esse acidente, que essa pessoa fique com uma sequela, que essa pessoa tenha uma sequela que atrapalhe a sua capacidade de exercer o seu trabalho que ela exercia no momento do acidente. Não existe um grau de sequela, mesmo que exista uma sequela mínima, a pessoa tem direito ao auxílio acidente. Imagine o seu Joaquim. Seu Joaquim tem uma roça, trabalha ali em regime de economia familiar e ele faz a colheita de uma mandioca para poder vender essa colheita na feira da cidade. Um belo dia, enquanto ele realizava a colheita com uma máquina, num descuido ele acabou se ferindo, a máquina atingiu o seu pé e ele perdeu 2 dedos do pé. Ele foi hospitalizado, entrou de auxílio-doença, precisou ali de um período de 3, 4 meses para se recuperar e depois voltou ao INSS. Quando o perito do INSS foi avaliar, o pé dele já estava recuperado, porém, ele perdeu nesse acidente 2 dedos de um dos pés dele. Ou seja, essa sequela é irreversível e isso vai atrapalhar um pouco, apesar de não incapacitá-lo totalmente para o exercício da sua profissão ali como trabalhador rural. Esse acidente, essa perda dos dedos vai atrapalhar, vai ter uma diminuição na sua capacidade de trabalho e essa é uma sequela permanente. Nesse caso, o próprio perito, avaliando ali o seu Joaquim, vai considerá-lo apto ao trabalho, porém vai descrever que ele ficou com uma sequela e assim ele vai ter direito ao auxílio acidente. Lembrando que nem sempre ocorre desse jeito. Muitas vezes a sequela não é tão visível como a perda de alguns dedos, a perda de uma mão. Ela é uma coisa mais disfarçada e o perito não coloca na hora ali da alta do auxílio-doença que teve essa sequela. Então é importante que a pessoa procure um advogado para que ela possa dar entrada no pedido, juntar a documentação e assim fazer jus ao seu auxílio-acidente. Você precisa comprovar que foi um acidente. Pode ser um acidente de qualquer natureza, mas tem que comprovar que existiu um acidente. Precisa ter uma sequela definitiva, como foi no caso do seu Joaquim. Ele perdeu, de fato, 2 dedos dos pés. É uma sequela definitiva. Ter qualidade de segurado significa estar inscrito no INSS no momento do acidente, ou existem até um período de graça que eu já expliquei em outros vídeos. Para o trabalhador segurado especial, ele precisa comprovar esse período e isso ele vai fazer através de documentações e da autodeclaração. Nesses casos, é muito importante a ajuda de um advogado, porque o segurado especial precisa comprovar essa sua qualidade de segurado, esse seu trabalho rural, através de uma série de documentações. E muitas vezes, sozinho, a pessoa não vai conseguir fazer essa comprovação junto ao INSS. Já o segurado empregado ou trabalhador avulso, é mais fácil fazer essa comprovação. Basta juntar ali CTPS, o contra-cheque, aquele contrato de trabalho avulso e assim ele consegue comprovar que estava trabalhando. É importante lembrar que para o auxílio acidente não se exige a carência de 12 meses, assim como ela é exigida para o auxílio doença. Então, basta você comprovar que sofreu esse acidente.